Eu me chamo Alexander Damos, sou professor do curso de Ciências Sociais e do programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O meu envolvimento pessoal com futebol é de um brasileiro qualquer. Sou um amante das peladas e um torcedor já um tanto desbotado. Meu interesse nesse livro especificamente, na tese que o antecedeu, tem a ver com o contexto da época, tanto da produção bibliográfica brasileira, que enfatizava muito os temas da identidade nacional, identidades clubísticas e, digamos assim, abria naquele momento, final dos anos 90, início dos anos 2000, um outro flanco de possibilidades, que era estudar os jogadores, futebol como profissão, formação profissional e temas afins. E um outro elemento importante tem o próprio contexto da época, em que o Brasil se tornara um grande produtor de peças de obras, como eu nomino no meu trabalho, em escala planetária. O Brasil exportava jogadores já desde a década de 80 para a Europa, para a Ásia, e de forma mais intensa, com fluxo generalizado a partir dos anos 90, o que levou também a uma série de efeitos internos, no sentido de reconfiguração dos centros de formação, com um novo aparelhamento desses centros, contratação de profissionais, atualização de tecnologias, que tornaram, digamos assim, o Brasil um dos importantes centros, se não o mais importante produtor de peças de obra do mercado futebolístico internacional. Estudou uma profissão. O livro é de 2007, foi resultado de uma tese premiada, tanto pela CAPES quanto pela ANPOX, que é a Associação Nacional de Pesquisadores em Ciências Sociais, e teve início com uma pesquisa de campo. O meu ingresso no doutorado em 2000 e início de pesquisa de campo já no final dos anos 2000, início de 2001. Uma parte dessa pesquisa foi realizada no Brasil e a outra parte é realizada no contexto europeu, mais especificamente na França, com algumas incursões pela Itália, pela Espanha. E os desafios fundamental, acho que foi a realização de trabalho de campo, a inserção nos centros de formação, que são em geral bastante herméticos, e eu consegui uma ótima inserção no Esporte Clube Internacional, e a partir dessa inserção eu consegui me movimentar de forma bastante satisfatória entre outros centros de formação, uma vez que você se apresenta nessas competições nacionais, onde tem delegações de diferentes clubes, como estando e tendo a confiança de um grupo, é muito fácil, é muito mais tranquilo você se inserir em outros grupos, até porque eles partilham de muitos aspectos. Então eu consegui fazer um trabalho de campo bastante satisfatório, tanto aqui no Brasil quanto na França, com uma inserção assim, cotidiana, frequentava o centro de formação do Marseille, e a partir dali também tive em muitos outros centros, como o Clairefontaine, que é o centro de formação da seleção francesa, o centro de treinamento da seleção francesa, e foi um centro muito importante naquele momento da década de 70, sobretudo dos anos 80, na formação de profissionais que iriam trabalhar depois com a formação dos jogadores. Clairefontaine ainda hoje é uma referência em termos de produção, formação, não só de jogadores, mas também de profissionais que trabalham nas categorias de base, técnicos, árbitros, enfim, é quase que como uma universidade do futebol.
outros desafios, né? Acho que um desafio teórico importante, que não tinha muita bibliografia com quem eu pudesse discutir naquele momento. E eu consegui, a partir de vários arranjos, né, entregar uma tese que conseguia dar uma ideia, né, de como que era a formação de jogadores aqui no Brasil, um pouco do exterior, as suas lógicas principais, e mostrar que, diferentemente do que se acreditava, né, muita gente tem preconceito em relação a jogador de futebol, de que era um aprendizado extremamente concorrido, mais concorrido do que o curso de medicina, direito ou quaisquer outros, e envolvia um longo processo com mais de 5.000 horas de dedicação, extremamente exigente, competitivo, excludente, e para que ao final, né, alguns poucos pudessem efetivamente ser exitosos, em contrapartida uma grande maioria que acabava ou não conseguindo se profissionalizar ou se profissionalizava em clubes que oferecem salários e condições de trabalho muito aquém da ideia que normalmente se faz o que seja a profissão. Uma das contribuições importantes da tese foi, digamos assim, confrontar a formação brasileira com a formação francesa e mostrar como que a legislação brasileira, ainda que sustentada, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é muito perniciosa e possibilita aos clubes brasileiros uma margem de utilização, né, dos corpos, vamos pensar nesses termos, das crianças e adolescentes que ainda estão em idade escolar, de uma forma que a legislação brasileira, a legislação francesa não permite. A legislação francesa é muito mais exigente em termos de compatibilizar a formação esportiva com a formação escolar, não que essas orientações não sejam burladas aqui e acolá, mas essa é uma das razões pelas quais não só na França, mas outros países europeus buscam jogadores recém-formados em outras partes do mundo, onde as legislações são mais frouxas, né? Então, o fato é que é uma carreira extremamente arriscada, muito excludente, e quando você tem uma legislação muito frouxa, o que acontece é que se chega no final dela e os jogadores têm uma formação, mas não têm onde exercer a profissão, e acaba que não receberam uma formação complementar, né, e ficam praticamente inviabilizados até para seguir o curso dos estudos convencionais. Acho que uma outra contribuição, né, obviamente, perceber a formação de uma perspectiva mais alargada, do ponto de vista cultural, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista histórico. Isso ajuda bastante os profissionais da área da educação física, né? O meu trabalho é muito lido por pessoas da área da educação física, professores de universidade que estão formando profissionais que depois vão trabalhar nos centros de formação, e acho que isso é importante para que eles tenham, né, uma perspectiva ética e aliada, né, às suas competências técnicas, de maneira que consigam perceber todas as angústias, os dilemas e também as explorações atinentes a esse processo, né, que é um processo extremamente exigente por parte dos adolescentes, cujas famílias têm uma expectativa muito grande e, na maior parte dos casos, não se viabiliza, né? Então, uma situação bastante delicada e é preciso ter uma certa sensibilidade para lidar com essa gente. Acho que o meu trabalho, a tese, ajuda a perceber todas essas variantes, né? E permitir que se faça uma formação
técnica competente, mas também uma formação humanística, de maneira que essas pessoas possam seguir outras possibilidades, né, com todas as dificuldades que se tem.